Seguindo aqui com o nosso seminário Agência Infra, um dos grandes desafios para o crescimento econômico do país é assegurar estabilidade jurídica e regulatória, com as agências reguladoras atuando de forma independente. Neste painel, Desafios da Regulação da Infraestrutura, vamos discutir a situação atual das agências e como fortalecê-las para termos um ambiente econômico com estabilidade e segurança jurídica. Vamos chamar aqui ao palco o diretor-presidente da ANTT e presidente do Comitê das Agências Reguladoras Federais, Guilherme Sampaio. Seja muito bem-vindo, Guilherme Sampaio. Convidamos também o diretor-geral da ANTAC, Frederico Carvalho. Seja muito bem-vindo, Frederico. Chamamos também a diretora-geral da ANA, Verônica Sanches. Presidente da ANAC, Tiago Farenstein. E a diretora da ANEEL, Agnes Costa. Para mediar o nosso painel, convido o fundador e diretor da Agência Infra, Jimmy Amora. Bom, obrigado aí pela presença de vocês todos. Rapidamente, os microfones ficam automaticamente ligados para que vocês possam falar, eles ligam lá em cima. E aí eu acho que isso vai ser muito importante para a dinâmica do nosso painel, que como eu conversei com vocês, a gente está aqui numa conversa de pessoas que eu admiro, que têm um conhecimento profundo sobre o tema que a gente está falando. Então, eu queria que fosse bem um bate-papo mesmo, para que a gente pudesse passar para o público aqui essa visão de vocês sobre a regulação. E aí, quando eu comecei a trabalhar com esse negócio de infraestrutura, eu queria dizer para vocês que os antecessores de vocês trabalhavam muito menos do que vocês. Vocês trabalham muito mais, porque a infraestrutura cresceu muito e o papel das agências cresceu muito para isso. E aí eu queria que vocês pudessem começar, e aí começo pelo Guilherme, porque ele é o presidente do COARF, falando sobre por que as agências são importantes para que a infraestrutura funcione, para que a infraestrutura possa se desenvolver. Guilherme. Muito boa noite a todos. Quero aqui agradecer, Jimmy, a Casa Parlamento, a Esfera, pelo convite, no João, na Ana, no João Vitor também. Eu te digo justamente pelos números que os ministros que nos antecederam falaram. E na minha casa específica, que é a NTT, nós fizemos em 3 anos, 22 leilões exitosos. Ano que vem, como o ministro ressaltou, N tantos outros mais. E o principal, governos vão se perpassando. São importantes, continuam, mas o que vai garantir essa estabilidade, a previsibilidade e segurança que todo investidor quer, são esses atores que estão aqui, são essas agências reguladoras. Por isso que este ambiente é importante e a discussão é muito rica, que fazem 3 décadas de reforma do Estado e do surgimento das agências reguladoras. E aí eu queria passar para a Verônica, porque a Verônica tem um papel muito novo nesse modelo de agências reguladoras, porque é a única que regula um bem federal, que é o setor de tema de águas, mas também ganhou esse papel do esgoto nos subnacionais, água e esgoto nos subnacionais, e teve um desafio enorme, né, está tendo de levar isso, e com sucesso, porque o setor cresceu muito. E aí eu queria que você falasse um pouco de como é que é importante levar isso também para os subnacionais. Bom, boa noite a todos. Obrigada ao presidente João pelo convite, ao Jimmy por esse painel e por trazer a regulação para o foco da discussão. A Agência Nacional de Águas regula a água, então, obviamente, que é um insumo essencial para qualquer atividade econômica, e isso implica em que
as decisões de investimento observam onde há água ou não disponível no Brasil para fazer a alocação de seus investimentos. Principalmente o setor agrícola, que é responsável por 70% da demanda por água no Brasil. Quando um empresário vai decidir se vai ampliar sua produção naquela área ou outra, verifica se tem disponibilidade de água ou não para fazer o seu investimento. E isso depende da regulação, depende da disponibilidade de dados para que a gente possa dar com certeza informação para o agente sobre o investimento que ele irá realizar. Quando a gente fala, então, de água, a Agência Nacional de Água, junto com os estados da federação, disponibiliza essas informações. E a gente, ontem, no aniversário dos 25 anos da ANA, lançamos uma plataforma chamada Águas Brasil, que disponibiliza em tempo real essas informações para qualquer usuário verificar se tem água ou não disponível para alocar indústria, para fazer navegação, para fazer pesca ou qualquer outra atividade. Saneamento tem uma característica muito peculiar pela definição da nossa Constituição, que define que os 3 entes federados têm competências no saneamento: a União, os estados e os municípios. Então, a regulação que é feita pela Agência Nacional de Água são diretrizes nacionais para a regulação do setor de saneamento, mas a implementação é feita a nível local e estadual, o que traz um desafio de interlocução federativa ainda maior. Nosso papel é exatamente harmonizar o setor, trazer segurança jurídica, previsibilidade para os investimentos, e o que a gente tem visto nesses últimos 5 anos de marco legal de saneamento aprovado é um crescimento vertiginoso dos investimentos em saneamento, mais de 28 leilões realizados, 370 bi em investimento, mais leilões planejados para 2025, para 2026. Então, a meta de universalização está cada vez mais próxima de ser atingida. Aí, Agnes, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema que a Verônica colocou, que é de segurança jurídica, né? Você tem o setor, está no setor que é o maior e que tem mais agentes diferentes, e esses conflitos aparecem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a agência consegue, a agência de energia elétrica consegue fazer com que esses conflitos tenham vamos dizer assim, um encaminhamento para que o setor possa continuar tendo segurança. Primeiro, obrigada, Jimmy, pelo convite, a Infra, João, assim, é um prazer estar aqui. Hoje mesmo a gente teve na ANEEL um evento de análise econômica do direito e falando muito sobre isso, né? O quanto que a estabilidade regulatória, né, a segurança jurídica são importantes, mas num setor que está mudando muito, né? E aí, quando a gente trabalha muitos anos num setor como esse, assim, óbvio que tem gente que trabalha mais tempo, mas eu acompanhei as políticas públicas nos últimos 20 anos, né? E a gente fica feliz com o resultado, porque, no fundo, a gente saiu de um setor muito estatal, né, no final dos anos 90, e hoje é um setor essencialmente privado e muito pujante, porque antes a gente falava só de geração, transmissão e distribuição de energia, hoje a gente fala de comercialização, hoje a gente fala de armazenamento, geração distribuída, um monte de negócios que não existiam. Mas, óbvio que com isso vem a complexidade, porque e comercializadores, né? Então, o número de agentes, assim, se multiplicou, assim, é um desafio muito maior. E aí, o que é a estabilidade regulatória? E quem vem investir assim? É óbvio que você não pode nunca dar um cavalo de pau com a regulação. E aí, para isso, eu acho que a lei das agências é muito importante sobre o rito regulatório, né? Hoje mesmo, estava perguntando para os agentes, né, lá que estavam no evento, assim, tem todo uma análise custo-benefício, um monte de coisa que você tem que fazer para mostrar para a sociedade, né, que é importante. A gente segue, né? Então, faz análise de impacto regulatório, tenta detalhar, mas assim, aí você pergunta, mas quantos dos nossos agentes acham que a gente demora muito com uma regulação? Todo mundo levanta a mão, porque assim, um ciclo completo regulatório demora uns 2 anos. O exemplo mais recente que eu relatei é justamente o do resiliência de redes, a nova norma nossa de agora de outubro. Foram 2 anos, né, entre tomar subsídio e uma consulta pública sem análise de impacto regulatório. Então, mas aí você tem, então, uma norma que é discutida com a sociedade no sentido de você poder ponderar todos os interesses. E aí, estava pensando nisso hoje, eu não falei hoje de manhã, os agentes entram com recursos sobre muitas coisas nas agências, mas recursos sobre norma de caráter abstrato não pode, porque ela já foi discutida com a sociedade, porque senão cada um que é afetado vem e entra com recurso e fala assim, essa norma não me atende, você não tem como ficar mudando a norma toda hora, porque é com base nisso que as pessoas fazem os investimentos. Então, digamos assim, acho que a nossa maior estabilidade está no rito regulatório, que a gente tem que zelar por ele, óbvio, olhando para as urgências, e também
A gente fez o planejamento estratégico da agência 2 anos atrás, e um dos pontos que a gente trouxe é: a gente tem que sempre zelar para que a nossa regulação seja flexível e adaptativa. Então, a gente tenta cobrir todos os cenários, né, numa norma. Eventualmente, não. Você tem que deixar alguma flexibilidade lá, porque o cenário vai mudar. E tem muita coisa que você não vai prever e que você vai ter que acomodar. Então, é isso. Assim, acho que a estabilidade está, né, nesse rigor em criar as normas e aí respeitar essas normas, mas trazer normas cada vez mais flexíveis para poder enxergar coisas que a gente hoje não consegue ver, mas que a gente sabe que estão vindo. Obrigado, Agnes. Vou deixar você para depois, porque eu preciso falar aqui com o Tiago, porque ele chegou no setor que está difícil, setor de aviação civil, muito complexo, muito difícil, por causa de um conflito, vamos chamar assim, em que a sociedade e os agentes do setor, né, os agentes privados do setor, não estão se entendendo. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Como é que a agência consegue ser esse papel que vai tentar chegar a um ponto onde esses agentes consigam aceitar, vamos dizer assim, como é que funciona o funcionamento do negócio, né, para os agentes privados e também o atendimento para o público. Muito boa pergunta, Dimitri. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui nesse painel com meus colegas, diretores gerais, representantes de agências reguladoras. Obrigado, João Camargo, Baninha, toda a família Camargo, por esse convite, da gente falar um pouco sobre a realidade, né, de setores que, às vezes, agências que às vezes não são tão vistas pela sociedade brasileira. Eu gosto de dizer, Dimitri, que não só na ANAC, mas em todas as agências aqui, nós estamos trabalhando pela sociedade brasileira via os setores que estamos regulando. Então, a ANAC trabalha pela sociedade brasileira, não trabalha pelos aeroportos ou pelas companhias aéreas. O objetivo final é regular para a sociedade, especialmente nesse setor de aviação civil, que é um setor que mexe muito com a opinião popular. Se o assento não reclina, reclamação. Se o voo atrasa, reclamação. Se tiver qualquer problema, se chove, reclamação. Agora, por que isso acontece? O pessoal do setor ferroviário fala que o setor ferroviário decaiu porque não tem mais passageiro. E aí ele fala, carga não reclama. Então, passageiro reclama. Então, você tem esse desafio, porque tem muito mais passageiro que carga no setor aéreo. É verdade. Mas tem um aspecto no setor de aviação civil que segurança é inegociável. Aspectos de segurança operacional são inegociáveis. Não se negocia, não se economiza. E isso faz com que o setor seja um setor onde exija um nível de investimento e de padrões operacionais mais altos. Nós estamos falando de vidas de pessoas. Agora, diante disso tudo, como é que o setor se descola da sociedade? E aí, Dimitri, eu gostaria de aproveitar o espaço aqui para falar um pouco de um conceito que foi vendido alguns anos atrás para a sociedade brasileira, que eu acho que é o que provocou essa ruptura, que foi o conceito que a cobrança da bagagem despachada reduziria o custo da passagem aérea. Esse conceito ele é verdade em parte. Na verdade, depende. Depende de outros fatores que não foram ditos na época, como combustível, leasing, que são custos extremamente dolarizados. E o que aconteceu? Quando você fala para a sociedade que, na regulação, você permite a cobrança da bagagem despachada, você esquece de dizer, vírgula, contanto que o dólar esteja baixo, o combustível esteja baixo e o leasing esteja baixo. Faltou essa vírgula. E como não foi dito a vírgula para a sociedade viu a regulação apenas da permissão da cobrança. E aí o preço efetivamente não caiu. Então, a sociedade vê o setor como quem deu uma informação falsa. E como você deu a informação teoricamente falsa, você perde o descrédito.
E agora, como agência reguladora, o grande desafio é como nós aproximamos, independente da regulação técnica com o setor, independente de todos os aspectos técnicos, a agenda regulatória, regulação responsiva, nós temos que trabalhar agora a comunicação responsiva. Trabalhar em como a gente comunica para a sociedade de uma maneira lúdica, para que ela entenda que o desafio regulatório é em benefício dela, em benefício da segurança, em benefício de mais passageiros voando, em benefício de mais cidades conectadas. Eu vou voltar nesse tema de comunicação e vou conversar com vocês todos, porque eu acho que ele é bem relevante para todos, mas eu queria antes chamar o Fred aqui para o papo, porque o Fred tem uma experiência de toda uma vida, né? Uma parte da vida no setor privado, mas uma parte na vida do setor público no tribunal, que foi muito citado aqui no início, e que fez uma transformação na sua visão sobre a regulação, sobre a forma de regular o país. E aí, no país, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco, quando você chegou lá na agência, agora na ANTAC, como é que você está trazendo toda essa experiência, né, do tribunal, todo esse conhecimento que trouxe do tribunal e essa visão nova para que a agência possa lá também entrar num outro modelo e ser mais ativa e começar, né, e seguir com o trabalho, esses trabalhos agora nesse novo modelo. Jimmy, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a você e ao João. Como você disse, a minha trajetória, além do setor privado, mesmo no setor público, foi de 17 anos no Tribunal de Contas da União, acompanhando o setor de infraestrutura, né? E nos últimos 3 anos eu fui gestor do TCU, que eu fui secretário-geral também. Então, como é que na agência agora eu consigo conjugar a parte de infraestrutura, né, especificamente o setor aquaviário, e as melhorias que a gente pode fazer, e também o aspecto de gestão pública, porque são as outras áreas, né, que os diretores gerais aqui lidam. Além dos setores regulados, a gente também precisa lidar com orçamento, administração, planejamento, tecnologia, porque, no fim, as agências precisam entregar resultados, como qualquer organização pública, né? E o que a gente quer é fazer mais com menos recursos. Então, como é que a minha experiência se apropria na agência? Eu percebi que, quanto mais forte os processos de governança, os processos decisórios, mais credibilidade a agência ganha, né? E quanto mais reputação e quanto mais credibilidade a agência tiver, mais o setor privado confia, mais os órgãos de controle respeitam, e é nisso que é o nosso foco. Poder trabalhar com eficiência, com processos decisórios corretos, transparentes, com processos de governança, e usando de tecnologia dentro do possível. E o grande desafio que eu tenho enfrentado, Jimmy, é vir de um órgão em que os recursos eram um pouco mais disponíveis e lido agora com um desafio enorme, que é a restrição orçamentária que as agências passam. Esse é o tema que eu vou entrar agora. Eu vou botar o presidente do COARF para falar sobre isso, porque ele, além de ser o presidente do COARF e representar vocês todos, ele está numa agência que todas cresceram, como eu falei, mas a NTT cresceu muito. Era um leilão por ano, agora são 12, 13, 14 só de rodovias, tem que regular um setor de ferrovia gigantesco. O orçamento talvez, eu não me lembro o número, mas acho que alguma coisa na casa de 30% do que já foi, e igual para todo mundo. E esse ano foi o mais difícil, onde a quebra chegou ao ponto final. Como é que vocês estão trabalhando para reverter isso? Né? Seja, aí pode falar um pouco sobre a agência em si, né? E também as ações que vocês estão articulando no COARF. Jimmy, a gente tem um jargão da infraestrutura que fala que o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro e ruim da porteira para fora. As agências reguladoras são muito eficientes e as coisas estão ótimas da porteira para fora, mas se olhar para dentro a situação está dramática. Está dramática não por causa de ausência de gestão. A gestão é eficiente e eficaz. Está dramática porque a questão orçamentária ela está tendo um declínio natural nos últimos anos, ao passo que teria que aumentar, não só pela própria inflação, mas pelas obrigações que tem feito.
Você mesmo disse, os diretores aqui são os que têm mais trabalhado dos nossos antecessores. Eu até olhando minha foto ali, não estava com cabelo branco, agora está cheio aqui. Mas falando assim mais objetivamente, por quê? Autonomia administrativa, decisória, isso é inquestionável. Mas ela vai ficar em xeque se uma coisa não for enfrentada. A autonomia financeira. E nós vamos conseguir enfrentar isso com um trabalho conjunto das agências e por um olhar que é primordial, que o Congresso Nacional abraçou essa causa, e eu quero aqui publicamente fazer um grande agradecimento ao presidente Davi Alcolumbre e todos os senadores e senadoras. E neste momento aqui foi acabado de votar no Senado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e amanhã vai ter a sessão do Congresso, e um importante avanço foi feito. Está previsto claramente que as agências reguladoras não poderão sofrer bloqueios e contingenciamentos. No século XXI, isso é inadmissível, Jimmy. A agência reguladora sofrer bloqueios e contingenciamentos não dialoga com os números que temos sido feitos aqui. E outro passo a mais, é necessário para o orçamento do ano que vem, que está menor do que este ano, ele também tem uma suplementação e agenda prioritária, já está tramitando. Nós tenhamos, de fato, a autonomia financeira de todas essas agências aqui, que são eficientes, da porteira para dentro e da porteira para fora. Então, aí eu queria que a Agnes e a Verônica pudessem falar um pouco isso, que a Verônica já está terminando o mandato, né, e viu isso tudo acontecer, e a Agnes está lá há muitos anos também, falasse qual é a consequência de alguma coisa assim, quando você está com um planejamento em andamento e, de repente, vem um bloqueio e você não consegue fazer e tem que cortar. Como é que é isso na vida real? A dinâmica, de verdade, é muito engessada. Uma vez que você corta, depois, mesmo que o descontingencie, né, você não consegue recuperar aquilo que você tinha se proposto a fazer, e isso impacta da nossa parte, né, toda a parte de fiscalização, mas até a própria agenda regulatória. Então, nesse meio do caminho, quando o nosso recurso estava contingenciado, a gente tirou da agenda regulatória algumas coisas, e depois, para colocar de novo, realmente você vai empilhando problemas, né? Eu só queria comentar uma coisa bem interessante. A ANEEL passou pelo peer review da OCDE, a Ana também, e a gente foi classificado como uma agência próxima ao nível de excelência. E um dos pontos que a OCDE colocou é justamente a parte da autonomia, falta da autonomia financeira, no fundo, né, e orçamentária, que a gente tinha as melhores práticas, né, uma estrutura muito organizada, bons resultados, mas quando chega nessa questão da independência financeira e orçamentária, isso é marcado como algo que compromete mesmo a capacidade de entrega dos agentes reguladores. Verônica. Eu acho que o que a Agnes colocou é perfeito e eu fico muito feliz com a notícia que o presidente Guilherme trouxe aqui para a gente do não contingenciamento dos orçamentos, mas, de fato, para 2026, a média de redução do orçamento em relação a 2025 é de 12%. Isso já contando o histórico de queda de mais ou menos 35% nos últimos anos. Então, a gente faz mais com menos sempre, mas tem um momento em que o limite se esgota e a gente acaba prejudicando os serviços que são prestados à sociedade, a parte de tecnologia da informação, agilidade dos serviços, como a Agnes colocou, fiscalização, atuação em campo, e vai contrariamente a todas as premissas do tripé da regulação de ter autonomia decisória, técnica e financeira. O peer review que a Ana participou também depois da ANEEL aponta que a gente faz praticamente milagre com o volume de recursos que a gente tem, a atuação num país do tamanho do Brasil, então todas as agências são reconhecidas pela excelência técnica da regulação, pela inovação regulatória, fazer sandbox regulatório, ou seja, testes em vários setores, mas com um orçamento cada vez menor, com equipes cada vez menores, nesse ano que a gente teve a oportunidade de ter concurso. Então, realmente, tem um ponto de estrangulamento aí que chega numa inflexão em que, eventualmente, a gente pode não responder mais como estamos respondendo até o momento. E aí, Tiago e Fred, vocês podem falar com uma visão, como o Fred já tinha iniciado, né? Você veio de um órgão totalmente oposto. Tiago também, não sei como é que era lá na agência, mas devia ser melhor. E queria que vocês colocassem isso, quer dizer, como é que é trabalhar num órgão que tem os recursos adequados, você consegue fazer as políticas, consegue desenvolver os projetos, fazer planejamento, como é que é chegar num órgão que está com a corda no pescoço? Bem, Dimitri, sem recurso, não há investimento em tecnologia, não há investimento em terceirizados, não há investimento em estrutura, e, com isso, reduz-se a capacidade de fiscalização. Regulação sem fiscalização
não funciona. Não adianta você regular e não ter capacidade de fiscalizar. E o grande desafio é como você está num guarda-chuva, dependendo, por exemplo, do governo federal, sendo que a gente está falando de autonomia de agência reguladora. Como ser independente, como ter autonomia regulatória, como ter essa independência, sendo que eu dependo do governo para ter meu orçamento. É aí onde está o grande fardo que todos nós aqui nesse painel, não só nós 5 aqui, mas todos os 12 diretores, né, das agências reguladoras têm pela frente. Sabe, eu gosto de fazer analogia, sabe aquela história quando você tem seu filho em casa, e aí você fala para o seu filho, ó, quem paga a sua conta sou eu, então quem manda aqui sou eu. Né? Então, o governo que paga a nossa conta, mas o governo não pode ter influência na agenda regulatória. Então, como a gente faz esse equilíbrio? Esse é o grande desafio, e trabalhar com pouco recurso, como a Verônica falou, e aí eu vou fazer a analogia aqui para o setor aéreo, mesmo com pouco recurso, a ANAC hoje tem 30%, quer dizer, 70% a menos do orçamento que ela tinha em 2015, para regular um serviço um setor aéreo que vai transportar esse ano 140 milhões de brasileiros, onde segurança é primordial, onde a gente precisa fiscalizar na ponta. Então, como é que a gente faz isso com 70% a menos do orçamento que a gente tinha em 2015? E se isso se repetir, e o número da ANAC é exatamente o que você falou, 12% a menos para 2026. Se isso se repetir, eu estou falando, Dimitri, de reduzir em 60% a capacidade de fiscalização da ANAC. Senhores, isso é segurança da sociedade brasileira, isso é grave, isso precisa ser revisto. Jimmy, a gente chega na agência e, no fim, quando você tem pouco recurso, você aprende a força ser cada vez mais eficiente, né? A ANTAC, ela executa 97% do orçamento dela. Acho que é bom a gente ter eu sempre dou esse exemplo, Jimmy. O orçamento da ANTAC, o discricionário, que é o que sobra para o gestor gerir, ele é 60 milhões, o que eu falo. É a metade da ANAC, 1/3 da ANA, metade da ANEEL, menos de 1/4 da NTT. Imagina a dimensão. Né? Então, como é que você faz? Que é a sua pergunta. Sendo mais eficiente, pegando o pouco que tem e investindo em tecnologia, porque a gente sabe que também não vai conseguir preencher o quadro de pessoal e precisa fazer mais com menos recursos, planejando melhor e vendo quais ações todas as demandas que a gente recebe, quais ações que entregam mais resultados para a sociedade. E aí eu queria só terminar dando esse foco que o Thiago deu. O orçamento, essa vinculação com a autonomia decisória, isso é fundamental, porque a agência pensada, ela só existe, a razão de ser dela é para ela ter ela trabalhar de uma forma dicotômica com o Poder Executivo, para que o Poder Executivo possa ter suas prioridades de curto prazo e a agência tenha estabilidade na decisão, consiga enxergar a longo prazo com um elemento técnico primordial. Mas se ela depende do Poder Executivo, existe aí um risco dela não conseguir exercer a autonomia decisória como deveria ser. Aí eu vou entrar no outro, vou pegar aqui o exemplo que o Thiago colocou do jovem, né? Que você fala para ele assim, quem manda sou eu, o dinheiro é meu, quem manda sou eu. Mas aí também tem aquele jovem, né? Eu vou colocar aqui, que é aquele jovem que assim, não, toma aqui a chave do carro, toma a chave da casa, coisa, e o cara começa a fazer um montão de, acha que pode fazer tudo. Como é que vocês trabalham, e aí vocês podem fazer, para que a agência também consiga fazer os processos de forma que dá segurança para todo mundo, né? Vou te dar a chave do carro, mas tu não vai sair andando aí a 150 por hora. Vou te dar a chave da casa, mas você não vai fazer uma festa. Quer dizer, como é que vocês, internamente, trabalham, né, para que a agência dê a segurança adequada, tanto para as decisões de governo, trabalhe adequadamente para a sociedade e para os agentes, né, econômicos que dependem da regulação?
Acho que aí vou começar pelo... Vou manter a ordem e aí vocês... Cada um fala um pouco. Jimmy, é muito na linha do que o Frederico colocou e também o próprio Tiago. Você tem que ter planejamento, processos e governança. As nossas agências são como se fossem grandes empresas onde você tem que ter realmente uma organização com aquela capacidade de execução. Não vou gastar mais nem menos. O Fred toca um ponto, todas essas agências são medidas do quanto ela vai desenvolver de recursos. É interessante fazer também um recorte que o que nós passamos de avaliação de obrigações, se você colocar outros órgãos e até as pastas que nos organizam e finalísticas, muitas delas não vão atender os requisitos que nós passamos de avaliações para ser entregues. Mas, paralelo, lógico, tecnologia. Tecnologia para a experiência do nosso usuário, do nosso cliente, e tecnologia para a gestão interna. E outra coisa tem sido muito feita, trabalhar em rede, trabalhar em parcerias entre as agências federais, trabalhar em rede com outros órgãos existentes do governo, também entes subnacionais, e com o próprio setor privado. Porque o que você repara, que a necessidade de fortalecimento dessas agências e outras mais, já não é mais um interesse nosso, não é um interesse que tenha do usuário, é um interesse do próprio setor regulado, que ele quer agências fortes para processar os seus projetos, processar os seus reequilíbrios e também tirar aqueles que estão à margem da legalidade. E outro ponto, Jimmy, capacitar, formar. E aí você tem que utilizar a criatividade. Nós temos alguns recursos previstos nos nossos contratos, que é justamente o recurso de desenvolvimento tecnológico, é possibilitar capacitar não só os servidores da agência e o próprio setor como um todo, e também você ter outras formas dessa conjunção entre os atores. Acho que Agnes e Verônica também podem comentar sobre... Acho que só, mas a questão também da accountability e, óbvio, do quanto a gente é fiscalizado, né? Então, a gente, acho que tem que ter uma diligência, porque a gente deve essa satisfação para a sociedade de como está aplicando os recursos. Mas, óbvio que, digamos assim, a agenda regulatória, né, o planejamento estratégico, elas ajudam muito a nortear, digamos assim, essa dosagem desses recursos, né, ao longo dos anos, nesses horizontes, no nosso caso, a agenda a cada 2 anos. E a gente tem, então, sempre uma rotina administrativa forte, né, de acompanhamento de orçamento, e até porque o orçamento é curto, de estar sempre repriorizando. Agora, o que a gente vê, como foi dito, assim, o quanto que é importante a gente ter acesso a novas soluções tecnológicas, porque a gente consegue dar melhores respostas para a sociedade, mas o quanto que isso vem comprometendo muito do orçamento, né? E aí a gente, enquanto, acho que o setor público, né, fica bastante refém, né, de todas essas licenças, e esse tipo de negociação, às vezes, para uma agência, é difícil, porque o seu porte é pequeno, né, digamos assim, frente ao Estado brasileiro. Então, tem sempre um esforço, assim, da minha parte, a gente sempre conversa com o pessoal lá, assim, não tem nada que... Tem compra centralizada, não tem algum lugar que a gente consiga ganhar uma eficiência pela escala, digamos assim, da administração pública, para poder negociar essas licenças, porque elas têm ficado muito caras. E coisas simples, né? A gente tem toda a parte de georreferenciamento de qualquer coisa, né? De linha de transmissão, o que quer que seja. E aí essa licença, todo ano muda a forma de cobrar a licença. Fala, nossa senhora, aí fica caro de novo. E como é que você vai lidando com isso? Então, isso é um desafio bastante. Verônica. Eu acho que, respondendo muito objetivamente, Jimmy, a gente responde à sociedade toda, todos os dias. Você pode ter certeza que qualquer ato de uma agência reguladora que seja publicado e que fuja um pouquinho, vamos dizer assim, do esperado que estava previsto na agenda regulatória, ou, vamos dizer assim, da linha de condução da agência, naquele mesmo dia, assim, vai ser trazido à baila e questionado de forma muito contundente, seja pelo próprio setor regulado, seja pelo poder público ao qual a agência está vinculada, o Ministério, enfim, ou o governo central, ou pela própria imprensa. Então, hoje, né, graças a Deus, temos uma série de mecanismos, tanto de transparência como de prestação de contas, que as agências têm o dever de cumprir, de seguir. Prestamos também contas ao Congresso Nacional, principalmente ao Senado Federal, ao qual sabatina os dirigentes das agências reguladoras. E o mais interessante, o que eu tenho visto, é que cada vez mais tem um crescente apoio às agências pelos agentes dos setores regulados, por meio das associações que veem no enfraquecimento das agências um risco à sua atividade econômica, às atividades produtivas, ao crescimento do investimento em infraestrutura, mas também em outros setores econômicos do Brasil. Então, acho que essa visão de que ter uma boa agência reguladora funcionando e fazendo o seu papel fortalece o Brasil, cada vez é mais claro, e eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento em que a sociedade entende o papel das agências de forma muito clara e como um fator de estabilidade, previsibilidade e também de promoção do desenvolvimento. Fred, Tiago, por favor, acho que
Vocês podem É, colaborar. como já foi dito aqui um pouco, quem nos fiscaliza para a gente não pegar o carro e fazer irresponsabilidade na rua é a sociedade brasileira. Especialmente no setor, como a Verônica falou, no setor de aviação civil, qualquer norma que a gente publicar no outro dia tem uma crítica ou um elogio da sociedade. O setor mexe muito. A sociedade é fiscal do setor. E no setor de aviação civil, não só a sociedade, mas nós somos regidos por normas e regras internacionais estabelecido por uma agência internacional da ONU, que é a Organização de Aviação Civil Internacional. Então, existem padrões internacionais. Quando a gente falou aqui há pouco sobre cobrança de bagagem despachada, isso é padrão internacional, isso não é o Brasil que criou, né? Então, a gente tem a sociedade, tem os organismos internacionais, e nós também temos que lembrar que a agência não é feita só por esse corpo diretor. Nós temos servidores capacitados, reconhecidos nacional e internacionalmente pelo trabalho que praticam. Não são amadores, são profissionais experientes no setor que fazem esse dia a dia acontecer. Fred, você que já fiscalizou. Então, Assina Jimmy, embaixo. É isso. O que a gente observa, né? A sua pergunta: quais são os instrumentos para que a turma saiba fazer o correto? Os instrumentos estão previstos na nossa lei geral, né? Então, como a Agnes trouxe, planejamento estratégico, agenda regulatória, todo o processo de governança, transparência, prestação de contas, né? E as agências têm respondido aos desafios, né? A gente tem toda uma agenda de modernização regulatória, a gente tem apresentado regulação responsiva, a gente tem sandbox regulatório, inovação, tecnologia, novas práticas, troca de experiências, né? Essas agências todas têm sido cada vez mais reconhecidas, e o resultado e a prova disso é como o setor reconhece e como todos esses setores aqui vêm se desenvolvendo nos últimos 20 anos, 10 anos, que é o tempo médio das nossas agências aqui, respeitando a nossa decana, que é aqui, que é a ANEEL. Bom, eu queria terminar isso voltando para aquela coisa lá que eu falei lá no início, que é a comunicação. O que a gente vê na sociedade, aí falo como comunicador, é que o entendimento das pessoas sobre as agências é que ela ainda é um pedaço do governo, é um órgão, ou é o órgão de defesa do consumidor, enfim, ainda tem um desconhecimento sobre isso. Queria que vocês pudessem, nessa fala final que vocês vão ter, falar um pouco sobre como é que a gente consegue avançar em fazer a sociedade como um todo. Os agentes conhecem, parte do governo conhece, às vezes não, às vezes chega alguém sem saber muito bem o que o governo tem que fazer e o que a agência tem que fazer, mas, principalmente, a sociedade como um todo precisa entender um pouco melhor o que vocês fazem. Eu queria que vocês pudessem falar, nessa experiência de vocês, como é que vocês acham que isso pode ser transformado? Como é que vocês conseguem dizer para, olha, eu sou a segurança desse contrato, eu trabalho para unir você, que é consumidor, que é usuário no sistema, você que é agente privado desse sistema, e o governo, que é vamos dizer assim, o poder que tenha de fazer. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Acho que talvez o maior desafio é comunicar com o usuário final mesmo, né? O papel do regulador, porque os grupos de investidores, de interesse, né, e o governo sabem o nosso trabalho e estão sempre próximos, acompanhando, que nem a gente disse. Qualquer regulação que sai um pouquinho diferente, sempre tem alguém para elogiar e para reclamar. Mas com o usuário, a gente estava até falando sobre isso hoje na agência, tem um lado que é da própria parte da educação da sociedade, que eu acho que a gente tem um trabalho a fazer, óbvio. A ANEEL instituiu e a gente regulou, né? De fato, a gente fez 2 projetos pilotos e agora a gente instituiu como norma a Olimpíada de Eficiência Energética, que nem tem Olimpíada de Matemática, a gente fez uma de Eficiência Energética. Óbvio que o tema é eficiência energética, mas, no fundo, é levar o conhecimento sobre o setor elétrico para as escolas, porque é cidadãos conscientes que conseguem entender um pouco do que é esse setor de energia. E aí tem o desafio mais recente, que é muito de como a gente se comunica com a sociedade nas redes sociais, né? Então, eu vejo de todas as agências um esforço de ficar levando conteúdos mais leves, né, mais simples, para atrair as pessoas para esse mundo da regulação, porque depois, quando chega lá na frente, vem a tarifa de energia elétrica, assim, poxa, de onde que vem? Então, você tem que
trazer as pessoas para entenderem essa realidade e o nosso papel. E aí eu acho que o importante é um pouco isso, mostrar o quanto que, no fundo, a gente está aqui a serviço da sociedade. Óbvio que tem todo um lado que é criar regras de mercado que atraem investimento, mas é porque, no fundo, a gente entende que isso traz eficiência e é para servir a sociedade. Quem quiser. Jimmy, então, aproveitando aqui o vácuo, você trouxe um ponto que, para a ANTAC, por exemplo, ele é fundamental nesse momento, que é o da comunicação. A ANTAC tem como principal desafio, principal missão, aumentar a participação do transporte aquaviário na matriz de transportes do país. Porque o transporte aquaviário, o hidroviário, ele é o mais eficiente e é o mais sustentável, e a gente acha que esse é o momento. A ANTAC, nos últimos anos, fez todo um trabalho técnico de engenharia, pegando a experiência estrangeira, e desenvolveu um plano geral de outorgas hidroviário. E eu disse para a turma lá recentemente, eu falei, gente, toda a parte técnica de engenharia está pronta, mas faltou agora a parte de comunicação, e é nisso que a gente está trabalhando. Como nunca foi feita a concessão hidroviária, por exemplo, a gente tem sentido muita resistência, né, dos usuários, da classe política, muitas vezes, e é um trabalho de dia a dia, de construção desse entendimento do quanto as hidrovias são uma solução viável e fundamental para o setor. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Comunicação é fundamental para as agências. Regulação depende de credibilidade e reputação, e só se constrói credibilidade e reputação com comunicação. E pegando esse gancho bem rápido, Jim, para terminar o tempo e compartilhar, tem um comunicador famoso. Pode seguir, cada um vai fazer mais uma fala. Então, vamos lá. Tem um comunicador famoso que tem uma frase que você deve saber. Quem não se comunica, se estrumbica. Exatamente. Foi o homenageado da minha turma de formatura, que está fazendo Então, por 30 isso, anos. nesse raciocínio, você tem que ter uma comunicação ativa e justamente um termo que é a licença social. Você tem que mostrar para aquele usuário, para aquela comunidade, o que você vai impactar, o que está fazendo diferença. No nosso caso, você vai ter uma rodovia de qualidade, você vai ir e vai voltar com segurança, você não vai ter aquele ônibus clandestino, você vai ter uma conectividade na rodovia, o caminhoneiro vai ter um ponto de parada e descanso com condições dignas. Enfim, você dialogar e mostrar isso, que a transformação da vida dele realmente vai fazer diferença. Tiago, Verônica. Eu acho que é isso. Comunicação é tudo. Vocês aqui da Agência Infra têm ajudado muito com isso, Jimmy. Então, eu agradeço aqui pela Ana, mas acho que em nome de todas as agências reguladoras, para trazer esse tema para a sociedade, para a classe política, para, vamos dizer assim, que as premissas da regulação sejam valorizadas, porque elas têm um impacto econômico significativo no Brasil. Então, comunicar cada vez mais e em todos os meios. Então, redes sociais, como a Agnes colocou, a gente teve que se adaptar a comunicar. Na agência, e você mais do que ninguém sabe, Jimmy, todo mundo fazer uma matéria de 3 páginas, com detalhe, nota técnica, aspectos técnicos, ninguém entendia. A gente começou com a aplicação da linguagem simples, ganhamos um prêmio de inovação na ENAP aplicando linguagem simples, agora é uma lei de linguagem simples, mas agora a comunicação é 30 segundos. Ou você faz um videozinho de 30 segundos, uma mensagem curta, em que você consiga comunicar aquilo que você está fazendo e qual é o impacto para a sociedade, de forma muito clara, objetiva, e sem tanto tecnicismo, ou você já perdeu aquele espaço da atenção daquela pessoa que está assistindo você. Então, é um desafio grande, nós tivemos que aprender, meio que na marra, assim, a nos comunicar melhor, e ainda precisamos melhorar muito. Então, a questão da valorização das agências, do papel social que elas exercem e como é que o cidadão enxerga o valor que as agências têm como a forma de que eles tenham um melhor serviço sendo prestado é fundamental. No setor de aviação civil, é até feio o que eu vou falar aqui, mas o grande desafio é como transformar essa linguagem técnica numa linguagem lúdica. Nós somos líderes mundiais, tecnicamente, no setor de aviação civil. O Brasil é reconhecido mundialmente como líder em padrões de segurança operacional e de operações de aeroportos. Mas nós somos péssimos de comunicação, péssimos. O setor é um reconhecimento público que o setor precisa, o setor, não é só a agência, não, precisa se comunicar melhor com a sociedade. Eu vou citar alguns exemplos, Jimmy. O Brasil hoje tem a menor tarifa aeroportuária do mundo.
com a menor, não é uma das menores, não, é a menor tarifa aeroportuária do mundo. Isso é dado ANAC, tá? Isso é dado agnóstico. Com um dos melhores índices de qualidade de serviço aeroportuário do mundo. Mas se você vai perguntar para a sociedade, vai dizer que está muito caro e o serviço está péssimo. A tarifa de passagem aérea média hoje no Brasil é em torno de R$ 750. Dá 130, 140 dólares. É uma das menores tarifas médias do mundo. Mas se você perguntar para a sociedade, vai dizer que a passagem está caríssima. Nós hoje temos um dos menores índices de atraso e cancelamentos de voo do mundo. Mas somos o país que concentra mais de 90% das ações judiciais contra o setor aéreo. 90% das ações do mundo estão no Brasil, sendo que a gente responde apenas por 3% do tráfego aéreo mundial. Então, olha a diferença do dado técnico para a percepção popular. Isso é grave. A gente precisa mostrar de uma maneira lúdica para a sociedade o que é que realmente acontece no setor. A sociedade diz que as companhias aéreas estão cobrando caro, que está tudo muito caro, que a cobrança é ilegal, mas temos 3 companhias aéreas no Brasil, as 3 ou passaram ou estão passando por um processo de recuperação judicial. Alguma coisa errada tem, né? Bom, eu queria agradecer demais aqui vou chamar de aula aqui que vocês deram sobre o setor, sobre regulação, agradecer ao público que esteve presente aqui, dizer que essa conversa está nas nossas redes sociais, está no nosso YouTube e vai estar também nos nossos boletins nos próximos dias. E desejar a todos vocês um fim de ano maravilhoso, né? E que ano que vem vocês possam aí ter esse trabalho, continuar desenvolvendo para o Brasil, e agradecer também a todo o público que está aqui, vários assinantes da Agência Infra, nossos parceiros. Vida longa a regulação, vida longa as agências reguladoras. Muito obrigado a todos.